Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão me assistindo. Hoje vamos falar de contrato social para reativar aqui este canal. Espero poder jogar luzes aí em algumas dúvidas, em algumas possibilidades, né? Trazer informações que sejam relevantes. Breve apresentação: meu nome é Bruna Camargo, eu sou advogada, trabalho atualmente com família, empresa e proteção de patrimônio, então a gente presta majoritariamente serviços para empresas e empresários. E hoje eu vou falar da certidão de nascimento da nossa empresa, né? O contrato social. O contrato social, esse querido, muito negligenciado pelos empresários, né? Ele é tratado como mera formalidade, tratado ali como o que precisa para pegar o CNPJ. Aí você vai lá no seu contador, que não tem a atribuição de elaborar um contrato social com cláusulas estratégicas para você. Aí você vai lá no seu contador, você elabora ali o ato constitutivo da sua empresa e vai lá na junta comercial e pega o seu CNPJ para começar a trabalhar. Mas, como a gente vai ver aqui, a relação entre sócios ela é delicada e algumas cláusulas, algumas conversas devem ser feitas, devem ser tidas para que evite problema futuro e evite também judicialização. Vai por mim, você não quer o judiciário metendo o bedelho na sua empresa. Eu fiz aqui alguns slides para que a gente possa se localizar apenas, né? E para eu lembrar alguns pontos, para não deixar passar nada, para ficar um conteúdo bem completo para vocês. E vamos lá, contrato social, nesse caso aqui a gente vai falar de sociedade limitada. Lembrando que atualmente a gente tem a sociedade limitada unipessoal. E apesar de ter um contrato social também, né, ser chamada de sociedade, ela não tem ali uma relação societária, uma relação entre sócios. Mas também tem cotas, né? Temos ali uma quantidade de cotas, mas 100% daquelas cotas pertence ali a uma pessoa que não tem um sócio, não tem outra pessoa que divida com ela ali aquela quantidade de cotas. Contrato social não é mera formalidade. Os empreendedores brasileiros insistem em tratar o contrato social, que é a certidão de nascimento de uma sociedade, e eu diria mais, é a certidão de casamento que você tem com seu sócio, como mera formalidade para começar as atividades. É aquela empolgação do início de empreendimento, né? Para alguns, é a realização de um verdadeiro sonho, então é compreensível, mas a gente precisa ter atenção na hora de constituir uma empresa, com quem constituir uma empresa e pensar nos aspectos jurídicos que giram em torno daquela relação. Com esse pensamento, a gente consegue elaborar um bom contrato social ou um bom acordo de sócios, né? Lembrando que o acordo de sócios, ele é algo interno, que vai ter validade, mas ele vai ser ali entre os sócios, ele não produz efeito em face de terceiros, mas ele também pode trazer boas previsões, previsões que salvam, né? Mas o contrato social, ele é um instrumento que fica publicizado, né, lá na junta comercial, então alguns pontos ali sensíveis do negócio, da atividade, da própria vida pessoal dos sócios, não é interessante que se coloque não havendo necessidade de produzir efeito em face de terceiros, é dispensável que outras pessoas, né, tenham conhecimento ali daquelas informações. Ah, Bruna, mas eu já tenho um contrato social. O contrato social, como vocês sabem, pode ser alterado. Obviamente, vai demandar concordância, né? Consenso ali na alteração daquelas cláusulas. O mesmo vai se dar em qualquer caso. Quando você está começando um negócio e você quer negociar cláusulas, você precisa de concordância. Agora, quando você já tem um negócio e você quer acrescentar cláusulas, você também precisa de concordância. Lembrando que aqui a gente está falando de uma relação negocial, né? Entre sócios, enquanto está tudo bem. E como eu coloquei aqui, o melhor momento é o da paz. Qual o melhor momento para você negociar pontos sensíveis da relação com seu sócio? Um momento da paz, um momento que está tudo bem. Por quê? Quando você tem um conflito instaurado, um conflito que está ali instalado dentro da sua empresa, tudo que você quiser propor vai ser visto de forma diferente do que seria visto se você tivesse feito a mesma proposta em tempos de paz. E isso a gente vai falar sobre exclusão e retirada de sócios, apuração de haveres, quanto vale aquelas cotas, se alguém sair, quanto vale, quanto tem que pagar.
morte de sócio. Quem são os herdeiros do seu sócio? Essas pessoas, elas entram na sociedade com poder de voto, elas só recebem lucros ou os haveres vão ser apurados e elas vão receber ali a quantia equivalente em termos de patrimônio daquelas cotas, mas nada terão a ver com a sociedade. Esses pontos são sensíveis, esses pontos eles impactam diretamente na viabilidade do negócio, porque às vezes vai falecer um sócio lá que tem 40%, você tem que pagar esses herdeiros. Como você vai fazer isso? Você tem dinheiro para fazer isso? Ou esse sócio se retira, ele faz lá uma notificação e se retira em 60 dias. Você tem como pagar as cotas desse sócio retirante? Se um sócio comete falta grave, você exclui esse sócio, você consegue excluir um sócio por falta grave, mas isso não tira dele os valores que são referentes ao valor das cotas dele, você precisa pagar. Então, todos esses pontos devem ser conversados enquanto está tudo bem, enquanto vocês estão no momento de paz, porque depois é muito mais difícil. Depois a gente precisa judicializar. E o mesmo acontece quando o seu contrato é pobre, quando o seu contrato é fraco, ele é omisso, a gente também vai precisar judicializar. Por quê? Porque a lei, ela tem uma previsão genérica. A especificidade daquele negócio precisa ser acordada e posta no papel. E aqui eu continuo nos slides dizendo isso. Alinhe o documento com a realidade. Coloque no papel o que foi negociado. Qual é a dificuldade de negociar e pôr no papel, negociar e pôr no papel? Quando a gente traz, quando o cliente traz um problema para a gente, ele vem com um problema dizendo que aquilo foi conversado no início. Só que você vai procurar e não tem lugar nenhum. Então, alinhe. Quanto mais alinhado o seu documento, o seu papel tiver com a realidade, menos problemas você terá. Por quê? Porque o contrato educa as pessoas. O contrato, quando a pessoa olha para o contrato, isso aqui é assim. Poucas são aquelas que querem ir para o judiciário para buscar uma modificação daquele contrato. Principalmente quando a gente está falando de empresa, de contratos empresariais. Esse negócio de cláusula abusiva é coisa de consumidor. Não é coisa de empresário. Então, geralmente, quando está no contrato, não costuma dar problema. O problema é que vocês não põem no contrato. Tratar temas difíceis em tempos de paz, já falei, e previsão de problemas de forma estratégica. O conflito existe. Ele sempre vai existir. Relações implicam em conflitos. Então, o conflito existe. O que você precisa pensar é a forma como ele será solucionado. Como vai dar para resolver isso aqui quando acontecer? A gente vai resolver da forma X ou da forma Y. Porque se não for resolver de forma nenhuma, quem vai decidir é o juiz. Cláusulas obrigatórias. O Código Civil prevê, né, algumas cláusulas obrigatórias para a gente colocar no nosso contrato social, e são aquelas que o seu contador, como regra, vai fazer. Né? Você não precisa de um advogado para fazer contrato social de cláusulas obrigatórias. Claro que o advogado que for fazer, ele vai se atentar a isso, porque são obrigatórias, mas você não precisaria de um profissional estratégico para te dizer isso. Que é o nome da sua empresa, o capital social. Qual que é o capital social? É o valor investido ali, tá? Não é um número aleatório, que você vai poder integralizar com bens, dinheiro, mas também imóveis. O endereço da sede, onde que vai ser o objeto social. Qual é a atividade que essa empresa presta? A que KNAI ela está submetida? KNAI é o principal e o secundário, ela presta outras atividades. Eu falo muito de KNAI, eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre contratação de PJ, né? Quando você quer contratar uma pessoa jurídica para trabalhar com você e não um empregado, né, CLT, que o empresário ele tem dificuldade de olhar o KNAI da empresa que ele está contratando. É simples, é jogar na Receita, pegar o cartão CNPJ e ver quais são as atividades que aquela empresa pode praticar, pode exercer, porque às vezes tem lá um KNAI, um MEI de manicure e a pessoa está prestando serviço administrativo e está emitindo nota, e aquilo ali, a chance de configurar um vínculo empregatício na vara do trabalho por ser considerado uma fraude a uma relação trabalhista é grande. Então verifique, né? Só um pequeno parênteses, verifique isso. O KNAI, qual que é o objeto social dessa empresa? Toda empresa tem um objeto social. Prazo de duração é uma empresa por tempo determinado ou uma empresa que vai funcionar por prazo indeterminado. Lembrando, prazo determinado
a gente vai ter uma dificuldade para se retirar. Se a gente é um sócio que quer se retirar, a gente vai poder se retirar, mas existe ali implicações maiores nisso, penalidades. Então, muito cuidado ao fixar duração para sua empresa, só mesmo se for um propósito muito específico. A data do exercício social, né, o ano civil, administração e poderes e atribuições. Quem é o administrador? Ele é sócio? Ele é não sócio? Quais são os poderes dele? Existe algum assunto que deve ser submetido ao conselho, de administração? E o que ele pode fazer, o que ele não pode? Como vai ser a prestação de contas? Como serão feitas notificações, formais? Tudo isso a gente prevê, quando a gente fala de administração. Participação societária, né? A empresa ela é um 100%. Quantos por cento pertencem a cada um? Quantas cotas são? Com base naquele capital social. São quantas cotas? Cotas pertencem a cada um? Temos dois sócios? É 50-50? É 70-30? São quatro sócios? Cinco sócios? Quantos sócios são? Quantas cotas pertencem a cada um e traduzi-las em um percentual de participação societária? Porque isso vai ser extremamente relevante quando a gente estiver falando de votação. Quando a gente for votar para um tema ou para o outro, a gente vai ter ali maiorias absolutas, maiorias qualificadas. é, Modificação de contrato social do tema específico vai estar submetida ao quê? 3/5? A 75%? Ou 50% mais um, que seria a maioria absoluta será suficiente. A gente vai utilizar das regras da sociedade simples, em que, no caso de empate, a gente vai utilizar a quantidade por cabeça, ao invés da quantidade societária, porque eu posso ter uma empresa que ela se divide em 50% para uma pessoa, os outros 50% estão divididos em quatro pessoas. Então, apesar da participação societária dessas pessoas que estão ali dividindo aquele 50% ser menor, elas são mais pessoas. Em caso de desempate, os 50% delas vão valer mais. Você concorda comigo? Então, tudo isso tem que ser pensado. É, Aqui é o artigo 997, né? Prevê do Código Civil, prevê aí alguns pontos que são obrigatórios. A gente não vai se limitar ao que diz a lei. Por quê? Porque a gente quer fazer um contrato social completo. Então, a lei, ela traz pontos obrigatórios, pontos que são facultativos, ou seja, na omissão do contrato, vamos aplicar isso aqui, e ela é omissa de situações em que a gente vai utilizar de forma supletiva, ou seja, na omissão do contrato, a gente vai usar a lei na omissão do contrato e na omissão do capítulo que fala sobre sociedade limitada, a gente vai usar supletivamente o capítulo que fala sobre sociedade simples, ou a gente vai prever isso no contrato e usar supletivamente a lei das SAs, a lei das sociedades anônimas. Então, isso é delicado, porque quanto menos omissão a gente tiver no nosso contrato, menos a gente vai precisar usar de substituições, de regências supletivas. Por quê? Porque o nosso contrato é completo. Então, a gente não está sujeito à vontade da lei, de uma lei X ou uma lei Y. A gente está sujeito à vontade dos contratantes, dos sócios, respeitadas aí as normas que são obrigatórias, normas constitucionais, normas de ordem pública. Aqui também é interessante quando a gente fala nome, nacionalidade, estado civil do sócio. Qual é o estado civil do seu sócio? Você tem consciência de que ele pode ser casado pelo regime da comunhão parcial de bens, ele está adquirindo essas cotas empresariais, essas cotas societárias, e a esposa dele tem participação em 50% dessas cotas, se ele for casado pelo regime da comunhão parcial de bens. E se ele se divorciar, ela tem direito ao cunho patrimonial dessas cotas. E se ele falecer, quem são os herdeiros dele? Ele tem filhos com mais de uma mulher, ele só tem filhos do casamento. Quantos filhos são? Filhos menores, filhos maiores? Algum desses filhos tem aptidão para substituir ele em termos de trabalho na sociedade, de administração, eventualmente? Ou esses filhos não, eles precisam receber só o dinheiro mesmo, porque não tem a menor condição de botar esses meninos aqui para dentro. Então, tudo isso vai ser pensado. É, Aqui é interessante também, o inciso 5. As prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviços. Deixa eu falar uma coisa. Aqui a gente está falando de um artigo que não faz parte do capítulo de sociedade limitada. Por quê? Porque na sociedade limitada, que é essa que todo mundo constitui como regra,
ela não admite sócio de serviço. Sabe aquela coisa assim, ah, eu vou dar 20% da minha empresa, 10% que seja para o meu funcionário, para dar um impulso para ele ficar motivado e ele tem que trabalhar. Aí você não coloca isso no seu contrato social, que ele tem que trabalhar. Existem formas e formas, tá? De constituir uma relação capital-trabalho. Essa não é melhor. Eu vou falar sobre isso aqui, o contrato que pode ser utilizado quando a gente quer trazer um trabalhador para a nossa empresa pela aptidão técnica dele mesmo, pela força de vontade dele, pela vontade de vencer dele, que às vezes o cara já está ali na terceira, quinta empresa, nessa empresa aqui que é menorzinha, ele tem um funcionário ali que dá tudo de si e ele não precisa daquilo para viver, enfim. São várias as situações que podem fazer com que você queira colocar uma pessoa de sócia para estimulá-la e para que ela trabalhe. Só que obrigação de sócio, presta bem atenção nisso. Obrigação de sócio em sociedade limitada é integralizar capital social. A partir do momento que você coloca no seu contrato social que fulano de tal adquiriu tantos por cento das cotas, você está dizendo que ele colocou dinheiro compatível com aquelas cotas na empresa, ou seja, ele integralizou o capital social. Não há qualquer obrigação a mais que ele precisa fazer se você não colocar. Então você precisa colocar que o sócio tal se compromete à prestação de serviço no modo X, no horário, enfim, colocar lá a obrigação dele de trabalhar, porque senão ele vai parar de trabalhar. E não há nada que você possa fazer. E para você excluir esse sócio vai te dar muita dor de cabeça, ainda que ele seja minoritário. Vai ser necessário que ele cometa uma falta grave. E não trabalhar não é falta grave, a não ser que, né, isso tenha sido previamente determinado, que o sócio X vai trabalhar e vai receber o prolabore dele além dos dividendos. Por quê? Porque o prolabore é o dinheiro do sócio que trabalha. Os dividendos é o que sobra depois que você paga todas as suas despesas, você divide o lucro, são os dividendos. Então, tem diferença. Ah, mas esse cara que vai receber só prolabore, eu posso excluir ele de receber dividendos? Não, não existe a possibilidade de você distribuir dividendos de forma desproporcional ao capital social. Então, o capital social aqui é 50-50, né? É metade para um, metade para outro. Mas os dividendos serão distribuídos de forma diferente por causa disso, disso, disso. Considerando tal coisa. A gente vai falar sobre as cláusulas e eu coloquei lá como primeiro ponto os considerandos. Coloca no seu contrato os considerandos. Comece o seu contrato considerando isso, 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 considerando aquilo, 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 considerando que fulano de tal tem um know-how, tem uma especificidade que pode ser entregue como forma de evolução na empresa. Você vai colocar lá, ou então na própria cláusula, fulano de tal, vai receber tanto, 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 vírgula, considerando que tal coisa, tal coisa. Coloque o motivo. Você tem autonomia da vontade dentro de um contrato empresarial. Então, coloque o motivo, porque isso vai justificar aquela cláusula e isso vai impedir posterior anulação da cláusula por abusividade no judiciário, caso essa pessoa leve esse contrato aí para ser, impugne esse contrato de alguma forma por meio do Poder Judiciário. Então, tenha cuidado com isso. Você vai colocar um sócio para trabalhar, conste no seu contrato que ele precisa trabalhar, porque fora isso ele não vai ter essa obrigação. Porém, existem outras formas de constituir uma relação capital-trabalho numa empresa do que essa. Mas ainda assim, né? Como vocês fazem a coisa de qualquer jeito, fica aí esse alerta logo no começo. E aqui no final, ó, a participação de cada sócio no lucro ou nas perdas. Aqui é o que eu falei. Pode ser distribuído dividendos, os lucros, eles podem ser distribuídos de forma desproporcional? Podem. A Receita não gosta, o Judiciário também não gosta, mas existem aí reiteradas decisões judiciais, né? A jurisprudência diz que é possível a distribuição de lucros de forma desproporcional, desde que você não retire o sócio de receber lucros. Então, você não pode isentar uma pessoa de perdas e impossibilitá-la de receber lucros, mas de forma desproporcional, utilizando-se aí esse mecanismo dos considerandos, considerando que tal coisa esse sócio vai receber mais e esse menos, você pode fazer, tá bom? E continuando, cláusulas estratégicas. Para além do que prevê a lei, é desejável que o contrato, com base na autonomia da vontade, falei isso para vocês, o contrato empresarial, ele é considerado um contrato
paritário. As pessoas que estão contratando, elas são livres, desimpedidas, elas têm consciência do que elas estão contratando. Não é igual você com seu empregado CLT. O seu empregado CLT, não importa o que ele assine para você por meio de contrato, ele não pode renunciar direitos. Totalmente diferente aqui. Você com seu sócio, vocês podem negociar de forma a utilizar-se de mecanismos estratégicos, utilizando-se da autonomia da vontade, vocês podem contratar como bem desejarem, respeitando, obviamente, normas de ordem pública, normas constitucionais, direitos humanos, essas coisas aí, temas mais sensíveis que têm conceitos muito abstratos que a gente tem dificuldade para conceituar. O que está previsto na lei nem sempre é melhor para o seu negócio. Ninguém conhece mais o seu negócio do que você. Então, a lei pode estar trazendo uma previsão que, se o seu contrato for omisso, vai ser aplicada, que não é o melhor para o seu negócio, não é o melhor para o seu patrimônio, não é o melhor para a sua família. Não é o melhor para a relação societária que você sabe que você tem. Então, evite deixar lacunas para a lei suprir. E evite deixar lacunas para o juiz decidir. Né? Deixe tudo bem amarradinho, bem bonitinho, que vai te trazer segurança e proteção patrimonial. Pontos de atenção. Aqui são alguns pontos que eu gosto sempre de fazer um checklist com o cliente e perguntar para ele se ele sabe. Claro que aqui eu não vou elaborar a cláusula, né? Mas fica a sua reflexão. Eu sei o que fazer nessa situação? O meu contrato prevê o que fazer nessa situação? Eu já conversei com o meu sócio sobre essa situação? Por exemplo, reunião de sócios. A gente tem reunião de sócios para a gente deliberar, votar, tomar decisões. Como essas reuniões serão feitas? Elas podem ser feitas online, elas só serão feitas presenciais. Quando a gente for notificar os sócios de que haverá uma reunião, pode ser uma notificação pelo WhatsApp? Vai ter um grupo no WhatsApp? As conversas desse grupo, elas podem ser levadas ao cartório para fazer uma ata notarial e registrar na junta comercial como uma deliberação. Tudo isso você pode prever. As reuniões de sócios, elas vão acontecer. De que forma? Com que prazo? Com qual forma de notificação? Você pode fazer constar isso, de forma a ser mais prático para o dia a dia, né? A sociedade é dinâmica, às vezes a pessoa ela é sócio de várias empresas. Então, quanto mais simples forem a forma de deliberação da sua empresa, né? Da sua sociedade, mais fácil a coisa vai fluir, mais fácil a coisa vai acontecer. Aí aqui eu coloquei algumas observações dizendo que maioria absoluta é aquela que equivale à metade do capital social, a mais da metade do capital social, né? É a metade mais um. Existem pontos que só a metade mais um, só a maioria absoluta não é suficiente para decidir. Existem pontos sensíveis que exigem ali uma maioria maior, né, uma qualificação maior para aprovar ou rejeitar aquele ponto. Existe algum assunto que somos, sei lá, quatro sócios? Existe algum assunto que três sócios têm que aceitar? Não adianta ser 2-1, mesmo que um tenha um capital social maior, porque a gente tem a quantidade de sócios por cabeça, né? Quantos sócios são, e a gente tem a quantidade de capital social, quanto cada sócio tem de cotas. Então, às vezes, a gente tem quatro sócios, mas um deles tem 50%. Os outros dividem os outros 50%. Então, como vai ser. Existem temas sensíveis, isso é importante que se diga. O contrato, como eu disse, pode flexibilizar as normas previstas no Código Civil. Podem ser fixadas formas de reunião e quórum, como você quer se reunir, como você quer votar. Observar as possibilidades digitais e modelos híbridos, eu sou muito a favor. Reunião online, grupo de WhatsApp, tudo assim, de forma a dar dinamicidade para a coisa, porque ninguém tem tempo para perder, né? E assim, eu vejo que evita-se até um burburinho, né? Aquela coisa de tá, reunião, vamos votar tal coisa. Enfim, isso daí é uma visão particular minha, que quando a coisa acontece de forma mais rápida, a pessoa é, vota de forma mais livre, vamos dizer assim. Não sei. Alguns vão dizer que vota sem pensar, sem estratégia, enfim, não sei. Como você quer que sejam feitas as deliberações da sua empresa? É o que você tem que se perguntar. Regência supletiva, eu já falei sobre isso aqui, a gente está aqui no ponto 2. A regência supletiva é o seguinte: o contrato, ele precisa ser um todo, mas às vezes ele não é. Quando faltam informações no seu contrato, a lei vai ser utilizada para suprir aquela lacuna. Quando a gente está dentro de uma sociedade limitada, existe o capítulo
no Código Civil que fala sobre sociedade limitada. E nós vamos nos socorrer daquelas normas. Acontece que o capítulo também não é completo. E quando o nosso contrato é omisso e a lei é omissa, a gente vai se socorrer da normativa, né, do capítulo que fala sobre sociedade simples, que é uma outra modalidade de sociedade, uma sociedade que não é empresária. Então, a gente precisa ter essa consciência. Se a gente prevê no nosso contrato que não vai ser utilizadas as normas da sociedade simples em caso de lacuna, que serão observadas as normas da lei da SA, é ok, eu acho até melhor, mas a gente vai se submeter da mesma forma quando na omissão da lei que fala sobre sociedade limitada, vamos nos submeter à lei das SA, lei das sociedades anônimas, né? A sociedade capital, sociedade de apuração, que é diferente da sociedade limitada, que é uma sociedade pessoal, uma sociedade de pessoas, né? Você vai lá, contrata com seu sócio porque vocês se conhecem, vocês são amigos, totalmente diferente de grandes companhias. Então, você pode prever isso. Você pode prever, olha, esse contrato será regido pela lei das SA. Então, na omissão, a gente não vai se socorrer da sociedade simples, a gente vai para uma sociedade que também é empresária, em que pese assuma uma proporção maior, né? Uma proporção de companhia, de estatuto social e não de contrato social. Porque a sociedade limitada, ela uniu o melhor dos mundos, né? Que é a limitação de patrimônio, quando a gente falava em outros tipos de sociedade, e a possibilidade de eleger cláusulas, escolher cláusulas. Então, você pode negociar o seu contrato social e ainda ter limitação de patrimônio. Então, foi uma união de modalidades antigas que chegaram nesse centro que dizem os especialistas serem o melhor dos mundos em termos de empreendedorismo, né? De uma maneira geral, de mercado. Então é isso, mas o ideal é a gente excluir todas essas hipóteses, né? Não usar nem da sociedade simples, nem da sociedade por ações, e ter um contrato completo. Porque aí, se a gente tem um contrato completo, a gente não precisa se preocupar com isso. O que que eu escrevi aqui? Uma sociedade limitada pode ser regida supletivamente, no silêncio, pelas normas afetas à sociedade simples, ou expressamente, se você disser no seu contrato, pelas normas que regem as sociedades anônimas. Somente o caso concreto pode dizer qual é o melhor caminho. Eu não sei te falar, é melhor simples ou melhor anônima. Eu não sei como é que é a sua empresa. Mas a ausência de omissões no contrato social torna essa preocupação inócua. O que que significa isso? Você tem um contrato bom, você tem um contrato completo, você não precisa se preocupar com regência supletiva. Exclusão de sócio, essa aqui é boa. Como que você pode excluir um sócio? Você pode excluir um sócio de forma judicial ou extrajudicial. É, o majoritário não é excluído de forma extrajudicial. Em todo caso, você precisa de justa causa. O que que é justa causa? O cometimento de falta grave por meio desse sócio. O que que é falta grave? Conceito jurídico indeterminado. A lei não diz falta grave é isso, 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 mas você pode prever no seu contrato. Aqui no meu contrato, falta grave, mas não somente, sempre de forma exemplificativa. Aqui nesse contrato, falta grave será considerado e lista. O que que é considerado falta grave dentro do seu estabelecimento? O que que você não aceita? Qual é a postura do seu sócio que não é aceita? O sócio que cometer aquele ilícito, aquela atitude, ele pode ser excluído. Discorra de forma exemplificativa, porque a sua mente ela nunca vai chegar no máximo de possibilidades do que uma pessoa pode fazer, mas coloque lá, exemplificativa, ou então vírgula, mas não somente. Coloque de forma a trazer exemplos e não esgotar as possibilidades, mas preveja ali. O que que é falta grave? É o cara ficar com o nome sujo e atrapalhar o recebimento de um crédito, de um financiamento bancário, por exemplo, então ficou com o nome sujo, vai ser excluído? Não sei. Alguma atitude que ele cometa em relação a clientes, uma falta de ética, um crime? Foi preso? Não sei. Então, assim, é interessante que você verifique o que que é importante ali na sua relação com o seu sócio e eleja coisas no seu contrato social que possam ser consideradas justa causa. Isso vai facilitar e muito a interpretação do juiz sobre aquela situação. Porque se, por exemplo, você exclui um sócio e depois ele entra no Poder Judiciário pedindo a reversão daquela exclusão, é a análise da justa causa que vai prevalecer.
essa justa causa foi justa causa mesmo? Foi uma falta grave mesmo? Ou não? Deram um desperto aqui e tentaram tirar o cara da sociedade. Aqui eu escrevi. E excluir um sócio é sempre delicado. Cuidado com previsões, pois o sócio excluído pode ser você. Então, na hora que você for lá listar os seus exemplos de falta grave, lembre-se que vale para todos. Deve haver justa causa para exclusão de sócios. Seu contrato pode prever hipóteses exemplificativas, sempre exemplificativas, que causem exclusão extrajudicial de um sócio faltoso. Continuando. Pontos de atenção ainda. Morte de sócio. Seu sócio morreu. E aí? Ele morreu. Quem são os herdeiros dele? Esses herdeiros, eles entram para participar da sociedade, administrar, tem poder de voto? Ou um herdeiro pode participar tendo poder de voto, os outros não, os outros são muito doidos. Vai só receber dividendo. Ah, não quero nenhum herdeiro aqui. Vamos apurar quanto valem essas coisas. Eu vou pagar esse pessoal lá no espólio, lá no inventário. Como que vai ser? O que acontece se seu sócio morrer? Você tem que lembrar que as cotas que pertencem a ele, elas têm valor patrimonial. E se é patrimonial, né, vai ser objeto de inventário. Então, como vai se dar isso? Como vão ser calculados? Você pagar esses herdeiros vai quebrar a tua empresa? Você vai pagar em quanto tempo? Preveja isso, é importante. Retirada de sócio. Só voltando aqui no morte do sócio, que eu sempre coloco isso aqui, ó. Intuito persone. O que que significa isso? Prevalece na jurisprudência de que a relação societária na sociedade limitada é intuito persone. É uma expressão latina que quer dizer que é entre as pessoas. Então, você que é o sócio que ficou vivo, o seu sócio morreu, a família dele, os herdeiros dele, não podem se tornar os seus sócios. Eles não têm direito a serem seus sócios. Eles têm direito ao valor patrimonial daquelas cotas, mas eles não podem ser seus sócios, porque o que prevalece foi a sua escolha em relação à pessoa do sócio que faleceu. Isso é o que diz a jurisprudência, né? Os tribunais dizem muito isso. Mais um ponto, retirada de sócio. O sócio quer sair. Ele quer sair, como é que vai fazer? Vai pagar em quanto tempo? Não deixa para a lei, não. Vai pagar em quanto tempo, em quantas vezes? Como vai calcular esse valor? Vai calcular com base no contrato social? Tá lá, 50 mil. Sua empresa, o valor de mercado dela deve ser uns 500. Mas tá lá no contrato social 50 mil, 100 mil. O cara vai sair de 50%. Ele vai levar metade do capital social em dinheiro? Ele vai aceitar isso? Preveja como é que vai ser paga no caso de retirada, em quanto tempo, quanto vale, qual a forma de avaliação. Porque senão a gente vai fazer o balanço patrimonial, né? Que também às vezes não supre o valor que realmente valem aquelas cotas. Porque, por exemplo, pode ser uma empresa que nem tem patrimônio, mas tem um know-how, uma clientela, enfim. Qualquer sócio tem direito a se retirar da sociedade, basta notificar, você pode especificar qual é a forma de notificação do seu contrato, e após 60 dias estará livre, né? Estará fora dessa sociedade. Mas o contrato pode prever prazo diferente, forma de notificação, forma de apuração de haveres. Apurar haveres é isso, apurar quanto valem aquelas cotas que aquela pessoa que está saindo, aquela pessoa que morreu, aquela pessoa que foi excluída, quanto essa pessoa. Tem alguém chegando aqui? Quanto essa pessoa tem direito a receber por aquelas cotas. E aí, a apuração de haveres, que eu já adiantei um pouquinho, vamos fixar no contrato como esses haveres devem ser apurados. Qual a forma de avaliá-los? É com base no contrato social? É com base no valor de mercado? É com base no patrimônio? É valor numa potencialidade de lucro? Não sei. Preveja. Preveja como, porque pode ser você o sócio que morreu e a sua família pode ficar desprotegida. Pode ser você o sócio que quer sair. Pode ser você que cometeu falta grave e foi excluído. A apuração de haveres, ela vai ser considerada em qualquer caso. Como atribuir valor econômico a essas cotas dessa empresa, com base no que temos até aqui? É isso que é a apuração de haveres. Por quê? Na justiça, gente, a apuração de haveres ela é feita de forma muito injusta. Se você não gastar um dinheiro com um bom advogado, com um bom perito, você vai ter suas cotas subvalorizadas. Então, é interessante que se pense nisso. Nem tudo dá para sair ganhando, mas dá para fazer mais rápido, melhor, de forma consensual, enfim, de forma mais econômica. É,
assunto dos mais importantes para uma vida em sociedade empresária, é, como são calculadas as cotas do seu negócio, quanto vale. Sócio excluído, sócio retirante, herdeiros, todas as situações demandarão saber quanto pagar por parte da sua empresa. Então, como apurar esses haveres? O que que é isso? É o que a gente chama, que a doutrina, né, os estudiosos não gostam muito desse termo, mas a gente chama de dissolução parcial. A empresa se dissolve parcialmente, então é só uma parte dela que vai ser liquidada, né, que vai ter um valor econômico para pagar para alguém, seja para um sócio retirante, seja para um sócio excluído, seja eventualmente para os herdeiros de um sócio falecido. Continuando, aqui são as outras possibilidades. Aqui é o que eu chamo de cláusulas estratégicas. Aqui, se você quer colocar esse tipo de coisa no seu contrato, você vai precisar contratar um especialista, sim, um advogado, né? Alguém que saiba as implicações verdadeiras, mas só passando aqui rapidamente por esses temas para trazer ciência, né? Tirar os empresários de ignorar essas informações, porque isso existe, isso é bom, isso é útil. Então, é sempre bom trazer essa informação. Mas eu vou passar rapidamente aqui por esses temas. Elas têm uns nomezinhos em inglês, mas a gente pode falar em português mesmo, né? Direito de venda conjunta, compromisso de venda conjunta, inversão de oferta, dever de compra, restrição de transferência de cotas. A gente pode usar o português claro e elaborar lá na hora de escrever a cláusula de forma bem legalzinha, bem bonitinha, bem clara, que vai trazer proteção para você que é sócio majoritário, minoritário, na forma que você tiver, vão ter cláusulas que sejam positivas, que sejam viáveis para você utilizar. Primeira coisa que eu coloquei ali é o considerando. Os considerandos, eu gosto de abrir um tópico no começo do contrato, colocando assim, considerando. Considerando isso, 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 considerando, e dizer ali qual que é a realidade daquela contratação. Qual é a realidade daquelas pessoas que estão assinando aquele contrato. Porque muitas cláusulas, elas se dão exatamente porque aquelas pessoas são aquelas pessoas. Então, considerando que fulano de tal é um engenheiro, digital, sei lá, considerando que fulano de tal está há não sei quantos anos no ramo, considerando o que que fez com que aquelas cláusulas fossem feitas daquela forma. Por que que eles contrataram daquele jeito? É por causa disso, disso, disso. Isso daí quem vai te dizer, eu sou o cliente, né? É o cliente, no caso, é o empresário, mas é importante que se coloque, é porque eu dou muito consultoria para advogado, né? Por isso que eu falo assim, sou cliente. É, mas é uma conversa básica, você vai ter, vai conseguir extrair essas informações. Vamos para as cláusulas específicas, cláusulas estratégicas. Tag along, né? Ah, tag along, tá, mas nada mais é do que direito de venda conjunta. É geralmente minoritário. Ele quer ter esse direito de venda conjunta. Então, se o majoritário vender essas cotas, a pessoa que for comprar do majoritário tem que comprar do minoritário também, tem que comprar tudo. E isso, principalmente, uma coisa dessa natureza, precisa estar no contrato social para ter publicidade. Se tiver só no acordo de sócio, a gente pode ter dor de cabeça. A drag along, que é o compromisso, o dever de venda conjunta, ou seja, são duas faces da mesma moeda, que é obrigar um terceiro adquirente a adquirir todas as cotas. Essa texana é muito legal, que é a inversão de oferta. É quando o seu sócio igualitário vira para você e fala assim: ah, eu pago 100 mil nas suas cotas para você ir embora. Aí você vai falar: beleza? Você tem uma cláusula texana, você fala, não, eu pago 100 mil, já que vale 100 mil as minhas, eu pago 100 mil e você que me venda. Claro que existe um procedimento que vai ser previsto para que isso valha, né? Para que isso seja considerado válido, que esteja valendo, que seja, nem que seja um documento por escrito, vai ser descrito ali a forma que a gente vai fazer isso. Mas é uma forma de garantir que não vai ter uma oferta bizarra em relação às suas cotas, porque o cara sabe que se ele ofertar abaixo, ele vai ter que vender abaixo, isso é muito legal. Dever de compra, então assim, se acontecer tal coisa, você tem o dever de comprar minhas cotas, né? Precisa ter um gatilho a ser acionado nessa cláusula. O acontecimento de tal coisa faz com que o sócio A tenha que adquirir as cotas do sócio B pelo valor a ser calculado da forma tal, sempre com uma forma de calcular essas cotas. Poder de compra, ou seja, se acontecer a mesma coisa, se acontecer tal coisa, você é obrigado a vender suas cotas para mim, um é obrigado a vender, o outro é obrigado a comprar. Restrição de transferência de cotas, proíbe a alienação de cotas por parte dos sócios e por um período. Por exemplo,
o fulano que é o cara daquele negócio, ele é o rosto do empreendimento, ele que vai levantar aquilo, ele é o influente, ele vai ter que ficar na sociedade pelo período de tanto tempo. Aí, passado tanto tempo, ele pode alienar as cotas dele, ele pode vender as cotas dele, mas ele precisa respeitar aquele período, sobre uma pena de uma multa, algo do gênero, para garantir que aquele negócio vai ser contínuo, que ele vai continuar ainda que aquela pessoa saia. Por quê? Porque já se consolidou. O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, eu já falei, o Conselho Fiscal é muito específico, mas o Conselho de Administração, quando a gente tem muitos sócios, e alguns deles têm um tino empresarial e outros não, é interessante que se tenha assim. Um conselho de administração, porque o conselho de administração é ele que está entre o administrador e a diretoria. Então, assim, você tem um administrador que está administrando, tem os sócios, né? Mas ali tem um conselho, onde terão deliberações sobre coisas que o administrador traz, ou sobre coisas das quais o administrador não tem poder para decidir, enfim. Dissolução total, a gente falou da dissolução parcial. Se a gente falar em dissolução parcial, a gente tem ali uma parte das cotas que estão indo embora, né? Que seja pela morte de um sócio, seja pela retirada de um sócio, ou seja, pela exclusão de um sócio judicial ou extrajudicial. A gente tem também a dissolução total, que é, olha, essa sociedade aqui vai acabar. Como que a gente vai fazer? A gente vai vender tudo, vai dividir o dinheiro? Como que vai ser isso aqui? Existe um procedimento no Código de Processo Civil não tem mais, né, esse procedimento. Então, é interessante que se utilize do contrato como uma forma segura de realizar essa dissolução. E arbitragem. A arbitragem é quando você elege uma câmara arbitral para decidir sobre conflitos e não submete o seu contrato, não submete o seu conflito ao judiciário. Só que isso é muito arriscado. Por quê? Porque é caro. Então, dependendo da forma como você vai construir essa cláusula, você pode ter dor de cabeça e inviabilizar o acesso ao judiciário quando você tiver um problema. Então, muito cuidado com a câmara, com a cláusula de arbitragem. Eu acho delicado, não gosto. Muitas empresas grandes, né, utilizam isso, mas eu que trabalho mais para média e pequena empresa, eu não gosto. Eu acho que o ideal é fazer tudo no negocial, e se não der no negocial, a gente vai para o judiciário, apesar dos pesares que o judiciário em matéria empresarial faz, né? Porque é complicado. Mas a arbitragem pode dificultar ainda mais a solução do conflito. Então é isso. Não fuja das conversas difíceis, é o que eu falo sempre. Vai abrir uma empresa, vai negociar, vai comprar cotas de um sócio que está saindo, né? Com a concordância lá dos outros sócios que ficam. Pontos que você precisa pensar. São conversas difíceis? São. Porque deixa eu, aqui estão os meus contatos, tá, gente? Deixa eu parar de compartilhar aqui para conversar com vocês e me despedir. É igual quando você vai casar e vira para o seu noivo, para sua noiva e fala assim: vamos casar sobre o regime sobre qual regime de bens? É, comunhão parcial, separação total de bens, comunhão total de bens. Ah, mas é porque você está casando, pensando em separar? É delicado, porque o sócio vai pensar a mesma coisa. Ah, você quer colocar isso porque você quer me excluir? Você quer colocar isso porque você está achando que eu vou morrer? Ah, você não gosta do meu filho porque você não quer deixar ele entrar com poder de voto depois da minha morte? Então, assim, são conversas difíceis. Mas é isso, amigos, negócio à parte. É isso ou você ter problema, dor de cabeça e os laços se romperem ainda mais em caso de litígio judicial. Porque o judicial, ele vem. Quando a gente consegue uma liminar, uma liminar no Poder Judiciário, você coloca o cara numa situação extremamente desconfortável. Então, se a preocupação é a relação, o mais prudente é que se converse sobre isso quando tá tudo bem, quando tá tudo em paz, tá bom? A maturidade tem que ser levada em consideração, né? Uma pessoa madura, ela não vai arrumar problema por causa disso. Então é isso, meu povo. Espero ter sido clara, espero ter contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, estou à disposição. E claro que a gente fez uma passagem rápida aí por tantos temas complexos, profundos e por tantas possibilidades. Seria impossível eu esgotar todas as possibilidades num vídeo no YouTube. Mas eu quis trazer possibilidades, assim, para vocês pensarem, para vocês refletirem. Coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar.
Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.